Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. O versículo 18 do capítulo 17 de Apocalipse, versículo 18, diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Satanás é hábil em imitar as coisas de Deus. Nós já vimos em diversas passagens, aqui em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que existe uma trindade satânica, assim como existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe também Satanás, existe o Anticristo, a besta. E aqui nós vemos uma outra imitação que Satanás faz da igreja. Na Bíblia, a igreja é uma mulher. Ela é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. E é também uma cidade, né? Ela é associada a uma cidade. Aqui no capítulo 21, ela é associada à Nova Jerusalém, a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como noiva. Isso nos fala da igreja. E a Babilônia, aqui no capítulo 17 de Apocalipse, nos fala da falsa igreja, ou do sistema religioso que se reporta como igreja, que se apresenta como noiva, que se apresenta como mulher. E ela é uma prostituta, no caso. Por quê? Porque ela negocia, ela se vende para os reis da terra. E ela é uma grande cidade também, e associada justamente à Babilônia, que foi a cidade que escravizou o povo judeu no Antigo Testamento, para onde eles foram levados cativos. Então foi o cativeiro dos judeus, chamava-se Babilônia. E podemos até associar isso, que o cativeiro daqueles que se denominam cristãos se chama Babilônia, a grande cidade. A noiva de Cristo é a igreja. A meretriz do mundo que se apresenta como noiva de Cristo é Babilônia. É essa grande meretriz aqui. Então, existe todo um paralelo entre aquilo que é de Deus e aquilo que os homens fizeram, incitados pelo diabo, para enganar e para manter cativos os homens também. Porque é isso que Babilônia faz. Ela está, no versículo 1 do nosso capítulo, ela é grande. No versículo 1 fala: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Ela não é pequena, ela é bem grande, ela é bem extensa. Que está assentada sobre muitas águas. Águas nos falam de pessoas, de multidões, de nações. E ela domina, então. E ela está sentada também sobre a besta. Tem um versículo que fala... onde ela está assentada sobre a besta, no versículo 3, né? Levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, cheias de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós vemos a besta ser associada ao governo secular, enquanto essa mulher domina, então, sobre muitas águas. Ela é grande, ela tem influência sobre o governo secular, sobre os poderes estabelecidos nesse mundo. E ela está onde no versículo 3? Num deserto. Por quê? Porque, obviamente, não pode existir nada que traga alimento onde essa besta está. Onde essa Babilônia, ou essa mulher, essa falsa igreja, essa meretriz está. Eu entendo que essa meretriz, ela começa lá em Apocalipse, capítulo 2, quando nos é dito da prostituição.
na carta à igreja de Tiatira. Essas 7 igrejas são, elas têm vários aspectos, mas um dos mais importantes é que elas representam 7 épocas da cristandade na Terra, do testemunho cristão na Terra, envolvendo tanto falsos como verdadeiros. Mas a bandeira cristã fincada na Terra é apresentada aqui em 7 épocas ou 7 fases. E no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 20, isso nos fala de uma época onde muita coisa aconteceu entre os cristãos, que começaram a namorar com os poderes do mundo, e no fim, aqueles que eram perseguidos se transformaram em perseguidores. E aqui a gente já via o embrião da cristandade como nós a vemos hoje, como um grande sistema mundial que atrai a muitos e também escraviza muitos. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18, ele se dirige a ela como filho de Deus. E isso é significativo porque ele não é o filho de Maria, nesse sentido, no qual ele está se dirigindo a ela. Porque a cristandade chegou um momento em que deixaram de considerar o filho de Deus e começaram a considerar o filho de Maria, e a exaltar Maria como aquela que dá ordens para o filho, e que se alguém quisesse obter algum favor do filho, teria que ir primeiro a Maria, para Maria dar ordem para o filho. E no versículo 20, ela tem outra característica: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Então ela é uma mulher, ela tem essa característica de permitir que uma mulher ensine. Obviamente que em Cristo não há homem nem mulher. Na posição que todos os salvos têm em Cristo, não há homem nem mulher, não há servo, nem rico, nem senhor, não há escravo, nem senhor, não há judeu, nem gentil em Cristo. Não há. Mas na ordem que Deus estabeleceu para a igreja no mundo, há. Existe uma distinção. Deus estabeleceu ordem nas coisas para que as coisas funcionem e não desviem para o erro. E o fato aqui de uma mulher ensinar, o que ela fez? Ela levou para que se prostituíssem e para que comessem sacrifícios da idolatria. Sempre que é tirada a ordem que Deus estabelece, existe prostituição, existe idolatria, existe erro, existe engano. E aqui no nosso capítulo, essa mulher então está no deserto, que é um lugar onde não tem nada para comer, mas ela tem uma aparência muito grande. No versículo 4 de Apocalipse 17, ela está vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, tem na sua mão um cálice de ouro. Então, para a aparência humana, para impressionar o ser humano, ela tem muito que impressiona. Mas, obviamente, ela é a mãe das prostituições, que fala no versículo 5, e é embriagada, no versículo 6, do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Em primeira instância aqui, ela é a que perseguirá aqueles que vão testemunhar de Cristo depois do arrebatamento da igreja, no tempo de grande tribulação. Ela vai martirizar, ela vai perseguir, ela vai matar. Esse grande sistema que um dia levou o nome de Cristo na terra, mas é um sistema vazio de Cristo, está num deserto, ela vai ser a perseguidora daqueles que vão anunciar, do pequeno remanescente de judeus fiéis que irá se converter durante os 7 anos após o arrebatamento da igreja e vai anunciar então o evangelho do reino. Mas ela, num certo sentido também, é a mesma que é culpada do sangue de muitos santos ao longo dos tempos. Quem já leu a história da Inquisição, e é bom lembrar que existe a Inquisição católica e existe a Inquisição protestante. Nos dois lados houve perseguição, houve aprisionamentos, houve morte. É claro que a católica foi muito mais atuante nesse sentido, mas muito sangue correu de pessoas que eram crentes em Cristo, porém não aceitavam aquilo que era ensinado por Roma e depois, mais tarde também, pelos reformadores. Lá na mesma carta de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor fala
no versículo 23, ferirei de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Embora no nosso capítulo aqui essa mulher aparece como estando sobre 7 colinas, isso já foi comentado por muitos como sendo as 7 colinas sobre qual Roma estaria estabelecida, mas essa mulher não se restringe a Roma, não se restringe ao catolicismo romano. Ela é, na verdade, a união de tudo aquilo que levava o nome de Cristo na terra, porém vazio de Cristo. Tanto é que depois do arrebatamento ficarão os sistemas religiosos cristãos, os líderes religiosos cristãos, os cristãos que só professavam ser cristãos, mas vazios de Cristo. E todos juntos contra esse pequeno testemunho que vai se levantar para anunciar que o rei estará chegando. Esse espanto de João, no final do versículo 6, ele pode ter uma razão, porque João só conhecia a igreja como ele tinha vivido até então, que é a igreja do primeiro século. E de repente ele vê uma que se identifica como noiva ou como mulher e não tem nada a ver com aquilo que ele conhecia. Então, obviamente, ele se maravilha ou se espanta. No versículo 6, depende da tradução, fala espantei-me, aqui fala maravilhei-me, com grande admiração ou com grande espanto. Por quê? Porque essa não é a pessoa que eu conheço, essa não é a noiva que eu conheço. Ele poderia dizer, né? E no versículo, o anjo fala, no versículo 7, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que há atrás, sobre a qual ela cavalga, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres, isso nos fala de governo. Isso nos fala de autoridade da besta sobre a qual a mulher está montada. Ele fala em mistério, ele fala de mistério dessa mulher, porque toda essa descrição aqui, ela não é literal, mas ela tem um sentido de mistério, um sentido espiritual, um sentido de símbolos. E a gente tem que entender isso também para não cair no erro de interpretar algumas coisas que são simbólicas como literais. Versículo 4. Versículo 4, as abominações são os ídolos, né? Que vai voltar uma grande idolatria. As abominações são os ídolos e as imundícias é tudo aquilo que vai seguir a corrupção dessa idolatria. E é interessante que o Mário citou lá do capítulo 2 de Apocalipse. Nós vemos que lá ainda, que é o tempo presente, né, do que nós estamos vivendo, existem salvos no meio desse sistema. Né? Então hoje o que toma o caráter, nós vemos que seria as parábolas de Mateus, né? Que o reino dos céus é semelhante a tal, ele fala, vamos ler pelo menos uma delas, né? Mateus 13, versículo 24. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. E vai continuando falando as parábolas, tendo esse mesmo caráter, né? Que ambos vêm junto e depois há o tempo que separa aquilo que é o bom e aquilo que é mal. Então, nós estamos vivendo hoje, nesse tempo do reino dos céus, do qual
o Senhor plantou boa semente no campo, e esse campo, né, era para ser exclusivo dele. Mas o inimigo foi e entrou. E nós vemos que ele entrou justamente no versículo 25, é justamente quando os homens dormiam, foi o inimigo que entrou. Ou seja, aquilo que foi dado na responsabilidade dos homens, que seria no caso dos cristãos, de guardar esse terreno para que o inimigo não entrasse, eles dormiram. E quando dormiu, o que ele fez? Plantou joio no meio. Parecido, algo bem parecido, como o Mário falou, ele é especialista em imitar, né? Então ele pôs joio, é bem semelhante ao trigo. E daí o que o Senhor fez? Permitiu que ambos cresçam juntos. Eles falaram, vamos tirar ele? O Senhor falou, não. Por quê? Não tiveram capacidade de guardar esse campo, menos capacidade terão em separar, discernir quem é e quem não é. Então isso ficou na mão do Senhor, que o Senhor que conhece que são seus. Então eles crescem ambos juntos. Então hoje, sabe, esse reino dos céus, o que é? Não é o reino lá no céu, é esse terreno aqui nesse mundo que toma o nome de Cristo que está no céu. E daí o que há nesse terreno aqui? O joio e o trigo estão crescendo juntos. E vai chegar o tempo, né, graças ao Senhor, pode ser hoje, que o Senhor vai fazer o quê? Ele vai retirar o trigo, né, ele vai tirar os seus no arrebatamento, leva embora, e o que vai entrar, né, para esses 7 anos que se seguem, é esse bando, né, esse molho, essa massa de joio que vai entrar. Inclusive no nosso capítulo ele fala que são aqueles que não são salvos. Eles não têm nenhum risco, por assim dizer, de salvação. Não há salvos no meio dele. Só há perdidos, aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então essa massa que vai entrar é a profissão cristã de hoje, que toma o nome de Cristo, porém não são salvos. E isso é muito solene, né? Porque o inimigo conseguiu fazer isso. Ele entrou na profissão cristã e ele plantou o mal, né? E uma coisa que nós estamos vendo que é terrível, que é uma das coisas que Satanás fez com grande especialidade, foi a religião. A religião, ela faz o quê? O homem se esconder, como Adão foi se esconder no meio das árvores, né? Se tampou com as folhas, né? Fez um avental para si, que são as obras, mas ao ouvir a voz do Senhor, a sua consciência não ficou em paz. O que ele foi? Se esconder. Esconder aonde? Debaixo das árvores. E assim os homens hoje, ou ele quer se esconder pelas obras, ou ele vai se esconder aonde? No meio de religião. Ficar lá no meio das árvores frondosas, né? Ele fica lá embaixo, achando que pode se esconder de Deus. E isso é muito sério, porque essa profissão cristã, que toma o nome de Cristo aqui, ela vai entrar, essa massa vai entrar para a grande tribulação, por esses 7 anos que se seguem, né? Então, nosso capítulo aqui é terrível, né? Porque eles são uma massa que outrora, como o Mário falou, outrora tomaram o nome de Cristo, e agora não somente é uma coisa falsa, mas que ela está, versículo 6, está embriagada com o sangue dos santos. O que é isso? Isso é a perseguição que haverá em cima das testemunhas do Senhor, que o Senhor vai levantar após esses 7 anos, né? Porque no dia do arrebatamento não vai sobrar nenhum salvo nesse mundo. Essa ideia falsa que existe, que aqueles crentes que não estavam andando bem vão ficar para entrar aí por 7 anos, para eles aprenderem obediência, para lá ser obediente. Isso não é verdade.
todos os santos, todos os salvos, eles vão embora. Não vai ter nenhum salvo nesse mundo, nesse dia. Mas o Senhor levantará, começando pelos judeus, né, por Israel, levantando ali testemunhas para anunciar o evangelho do reino, e eles vão sair pregando o evangelho do reino, e essa profissão cristã que vai se associar à besta, que vai montar, vai querer até governar junto com ela e sobre ela, são eles que serão os perseguidores das testemunhas de Jesus. É isso que ele está falando aqui, que ela está embriagada com o sangue dos santos. Então, irmãos, esses monumentos, né, chamados igrejas, né, esses prédios grandes aí, quanto lindo, que foi chamado de casa de Deus e coisa parecida, isso aí, na verdade, são lugares que serão martirizados, ou lugar de martírio, para perseguir e para matar as futuras testemunhas do Senhor. Porque essa profissão aí, ó, é que vai entrar para ser isso aqui, ó. São aqueles que tomavam o nome de Cristo e vão entrar para esse tempo. Isso é muito sério, muito solene, porque é a realidade, né, do testemunho de hoje. Então é um privilégio nós podermos entender, né, que a verdade da simplicidade daqueles que tomavam o nome de Cristo no início, reuniam como igreja, como o Mário falou. O que é a igreja? A igreja são os santos que se reúnem ou numa casa, ou num local, mas eles estão reunidos no nome de Cristo, somente. E falando outro detalhe, que o princípio que o Senhor falou nas parábolas, que no caso do joio e do trigo, deixar e crescer junto, isso não se aplica na Assembleia. A Assembleia, ela tem por obrigação, por causa da santidade, da presença do Senhor, de tirar o mal do meio. Não no caráter só de joio, mas no caráter que alguém que dizendo sermão for assim e assim, Coríntios 5, deve ser tirado. Então o mal é julgado. Mas na profissão, não compete a nós separarmos ou julgarmos tal coisa. Isso o Senhor está permitindo que cresçam junto, porque essa massa, falando outra vez, os santos vão sair e ela vai continuar. Esse sistema, por isso que diz caminha para a perdição, esse sistema vai ser julgado ali no meio dos 7 anos, o reino dos céus. Inclusive a besta é que vai se algoz para acabar com esse sistema, né? Os irmãos estão enfatizando, e eu acho importante realmente, que o reino dos céus não é a igreja. Mesmo na profissão cristã, o que é a profissão cristã? É aquele que professa Cristo ser o seu Senhor. Então, na profissão cristã, existe o verdadeiro e existe o falso. Então, ela fala, mas nós fazemos parte da profissão cristã? Num certo sentido, sim, porque nós professamos que Cristo é o nosso Senhor. Pode existir até aqui mesmo uma pessoa que não seja. Apesar de andarmos juntos, não significa necessariamente que uma pessoa que esteja fazendo essa profissão de ser um crente, seja um crente. Então, a igreja, ela vai ser arrebatada. E o reino dos céus, como o irmão mencionou, ele vai seguir. Então, repito, a igreja não é o reino dos céus. Em Apocalipse foi mencionado o capítulo 2, e ali também. O que nós vemos no capítulo 2? Primeiro, lembrando do versículo 19 do capítulo 1. Isso foi enfatizado e relembrado muitas vezes aqui no salão. Isso é importantíssimo. Capítulo 1, versículo 19, ele dá assim, como se fosse uma chave
para o livro de Apocalipse. Porque ele fala, 1,19, fala, escreve as coisas que tem visto. João tinha visto algo no capítulo 1. As coisas que são é justamente são os capítulos 2 e 3, falando das 7 igrejas da Ásia, e as que depois destas hão de acontecer, que é do capítulo 4 em diante. Então, isso é a chave. No capítulo 2 e 3, onde estão falando das igrejas, existe ainda a possibilidade de que haja arrependimento. E o Senhor está julgando, ele se apresenta como um filho do homem julgando, faz isso, porque se não fizer isso eu vou fazer isso. Então agora, voltando lá para o capítulo 17 de Apocalipse, o que está acontecendo, como foi mencionado? É o julgamento de uma profissão cristã sem crentes. Então, há a profissão cristã, mas não existe o crente verdadeiro ali. Então, no capítulo 14, versículo 8, ele vai falar que vai ser o quarto anjo. Olha só, versículo 8, capítulo 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Capítulo 16, versículo 19, vai falar da grande Babilônia. 16, 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia, olha só, se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação, da sua fúria, da sua ira. Aqui vai começar o juízo dessa profissão. E no capítulo 17, ele está explicando o que tornava Babilônia, por assim dizer, tão odiosa, a ponto de receber esse juízo que vai ser lançado sobre ela. Então, do 17 até o 19:10, ele é como se fosse, né, a gente tem visto, os irmãos têm nos ensinado, porque é difícil de ver isso. Domingo passado, o irmão mencionou do parêntese, que é do capítulo 16, o versículo 15 é um parêntese, mencionando só, 16:15, fala, eis que venho como ladrão, é o Senhor mesmo, sua própria voz é ouvida. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja suas vergonhas. Fecha o parênteses. Então ele estava falando sobre as taças, né? Nós já vimos, aqui nós estamos vendo as taças, uma série de 7 taças do juízo, e o capítulo 17 não está seguindo como se fosse uma 8ª taça, né? São uma série de juízos que nós estamos vendo. Aqui é visto agora como taças. Nós vimos já... nós vimos trombeta, né? 7 trombetas. Nós vimos os selos. Então nós vimos os selos, 7 selos. Nós vimos as 7 trombetas. Agora nós estamos vendo as 7 taças. Então... no capítulo 16, versículo 15, é um parênteses. E aqui do 17 até o versículo 10 do capítulo 19, não tem o parênteses, mas é como se fosse. Porque é o julgamento que vai ocorrer sobre essa profissão. Então, no capítulo 17 em si, ele está mostrando por que Deus vai julgar com tanta incisão. Como que vai ser essa indignação do versículo 19 do capítulo 16? Essa fúria, essa ira, a indignação da sua ira. Por quê? Como foi mencionado esse versículo 6, Apocalipse 17, 6, fala assim, e vi, como o irmão leu já, e vi
que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, os santos verdadeiros, e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, essa é uma das razões de que essa profissão sem crentes vai receber tamanho juízo que nós vamos ver até o versículo 10 do capítulo 19, e o versículo 11 do capítulo 19 vai fazer a introdução da vinda desse próprio Senhor, que outrora foi desprezado. Ele vai vir como Filho do homem, o Senhor Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E daí já começa então o dia do Senhor. Então, ou seja, o Senhor vindo propriamente, né, no versículo 11 do capítulo 19. Voltando para o capítulo 17, então, para enfatizar, é o julgamento. As razões começam a serem apresentadas, as razões do motivo, né, de Deus julgar um juízo tão forte em relação a essa profissão cristã. Repito, uma profissão cristã sem crentes. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.